pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estejamos com saúde, todo mundo aí quietinho em casa fazendo a nossa parte, né? Hoje a gente vai trabalhar um pouco dos exercícios, dos capítulos que a gente viu nas últimas 2 semanas. Então, vocês vão ver que eu vou estar colocando alguns vídeos aí disponíveis ao longo do dia sobre os módulos que a gente trabalhou. Então, nessa aula a gente vai trabalhar o módulo 3 da Química 1, tá? Os exercícios referentes a esse capítulo, então. Bom, selecionei então alguns pra gente trabalhar. É impossível a gente fazer todos aqui, mas acredito que vai dar uma direcionada aí pra vocês em relação aos outros exercícios, tá? Então, esse exercício 4 aqui é do Atividades para a Sala, da página 21. Então, vai lá no livro de vocês para a gente acompanhar. Então, o que esse exercício diz? Os coeficientes da equação a seguir, representados pelos coeficientes literais A, B, C, D e E, são ajustados, calculando os valores pelo método de oxidação e redução. Então, ele traz uma equação química aqui, que os coeficientes estequiométricos são A, B, C e D. E ele quer que a gente descubra, então, os valores encontrados para alguns desses coeficientes. Então, a primeira coisa, a gente tem que escrever a equação química e achar o NOx dos elementos. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu expliquei na aula que a gente tem que ir analisando o NOx que variou, para saber quem oxidou e quem reduziu. Para isso, a gente precisa ver o NOx de cada elemento em cada uma dessas substâncias. Então, por exemplo, o P4, como ele é uma substância, a gente já viu isso, uma substância simples, o elemento puro, sempre o NOx é 0, tá? No HNO3, o H a gente sabe que é mais 1, oxigênio menos 2. Só que eu tenho 3 oxigênios. Então, carga negativa, menos 6, mais 1 do hidrogênio, vai sobrar para o nitrogênio, mais 5. Vou pular lá para o H3PO4. O H, então, é mais 1, só que tem 3, então mais 3. Oxigênio menos 2, tem 4, menos 8, então 8 menos 3. O fósforo aqui tem NOx mais 5. E o nitrogênio do NO, como o oxigênio é menos 2, o nitrogênio, então, vai ter NOx mais 2. O que aconteceu, então? O fósforo, que é o P, o NOx dele passou de 0 para mais 5, ou seja, aumentou. Então, ele sofre oxidação, portanto, é um agente redutor. Já o nitrogênio, o NOx passou de mais 5 para mais 2, ou seja, o NOx diminuiu, sofre redução e, portanto, é um agente oxidante. Aí a gente vai fazer aquele esqueminha que a gente viu na última aula. Então, eu tenho o P4 sofre oxidação. E aí, a gente vai aqui, de certa forma, por tentativa. Como que eu vou fazer, então? Se eu tiver 3P4, porque, pessoal, aqui a gente vai precisar analisar algumas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, cuidado aí para não se perder. A gente vai escolher do fósforo aquele que tem menos elementos, então é o P4, e do nitrogênio também, aquele onde tem mais substâncias do mesmo lado. Então, pegamos o P4 e o HNO3. E aí, vamos fazer, então, o NOx vezes o número de elementos. Então, pro P4, o NOx dele, a variação do NOx, na verdade, né, foi 5. E eu tenho 4 fósforos. Então, isso vai dar 20, certo? Pro HNO3, eu estou avaliando o nitrogênio.
A variação do NOx entre 5 e 2 foi de 3 e eu tenho um nitrogênio só. Então, eu tenho isso igual a 3. Aí a gente cruza, lembra? Por isso que agora eu coloco um 3 aqui na frente do P4 e um 20 na frente do HNO3. Se a gente fizer essa multiplicação aí, todos eles vão ter 60 elétrons. Então, isso está balanceado. Logo, a equação vai ficar 3P4 mais 20 HNO3. E aí, o resto aqui a gente vai por tentativa e erro, pensando que a gente já tem esses dois fixos, certo? Então, por exemplo, se eu tenho 20 HNO3, obrigatoriamente eu tenho que ter 20 NO, porque do outro lado só tem o nitrogênio do NO, certo? Então, balanceei, o E lá vai ser igual a 20 também. Em relação ao hidrogênio, eu preciso, em relação ao fósforo primeiro, vamos balancear o fósforo. Se eu tenho 3P4 do lado dos reagentes, 3 vezes 4 são 12, então eu preciso ter 12 fósforo do outro lado. Como o fósforo só vem do H3PO4, então necessariamente eu preciso ter um 12 aqui na frente. Então já achei o D também, que é 12. Agora eu preciso achar o C, que é o único que eu não sei ainda. Como que eu vou fazer isso? Vamos contar os hidrogênios dos dois lados. No caso aqui do lado dos produtos, se eu coloquei o 12 na frente do H3PO4, significa então que eu tenho 12 vezes 3 hidrogênios, isso dá 36 hidrogênios. Então, do lado dos reagentes, eu também preciso ter. Só que eu só tenho 20 HNO3. Então, tá faltando 16 hidrogênios, que vão vir da onde? Da água. Se cada água tem 2 hidrogênios, então eu preciso de 8 águas para dar os 16 que está faltando. E aí tem que analisar as alternativas, vendo qual delas é que está mais certa. Então, o A é igual a 3, o C é igual a 8 e o E é igual a 20. Então, deu a alternativa B, tá? Mas lembrando que a gente achou todos os coeficientes para poder chegar nessa conclusão. Página 24 agora das atividades propostas do exercício 12. Então, vocês vão ver que é um exercício extremamente parecido com o anterior, só que agora ele pede a soma dos coeficientes estequiométricos. Então, de novo, a gente vai analisar o NOx dessa equação química. Então, a gente observa aí que o cromo está passando de mais 6 para mais 3, certo, pessoal? E o carbono está passando de 0 para mais 4. Então, o cromo está reduzindo, porque o NOx diminuiu, e o carbono está oxidando, porque o NOx aumentou. Vou deixar vocês analisarem cada um dos elementos separados aí, tá? Só vou chamar atenção para esses dois. Então, o que eu vou fazer? Vou lá naquela regrinha. Então, eu pego primeiro o dicromato de potássio, que é o K2CR2O7, que está sofrendo redução, e vou multiplicar a variação do NOx, que foi de mais 6 para mais 3, então variou em 3 unidades, vezes a quantidade de cromo que eu tenho, que é CR2. Então, 3 vezes 2, 6. Para o C12H12, para o C6H12O6, que está sofrendo oxidação, a variação do NOx é 4, e eu tenho 6 carbonos. Então, 4 vezes 6, 24. E aí, então, eu cruzo. Só que aqui, como deu um valor de 6 e de 24, a gente pode dividir todo mundo por 6, porque são múltiplos, e chegar no valor de 1 e de 4, para chegar no menor número possível. Então, eu vou ter 4 K2CR2O7 e 1 C6H12O6, ambos com 4 elétrons, então isso está balanceado. A partir disso, pessoal, se eu consigo saber o NOx, o coeficiente estequiométrico do K2CR2O7 e do C6H12O6, eu consigo estabelecer todos os outros a partir deles, tá? Então, de novo, como é muito parecido com o anterior, vou deixar vocês estabelecerem os próximos, tá? Lembrando que sempre tudo que tem no produto, tudo que tem nos reagentes, tem que ter nos produtos.
E aí o exercício pede em si a soma dos coeficientes estequiométricos dos reagentes. Então, o 4 e 1 a gente já achou. Falta o coeficiente do H2SO4, que vai dar, depois que vocês fizerem aí todas esse balanceamento, vai dar 16. Então, 4 mais 1 mais 16 é igual a 21. Esse exercício 24 é para a gente lembrar um pouquinho aí das propostas, das teorias mesmo de Bronsted-Lowry, que ele fala que em água alguns ácidos são melhores doadores de prótons que outros, e algumas bases são melhores receptoras de prótons que outros. Segundo Bronsted-Lowry, por exemplo, o HCl é um bom doador de prótons e considerado um ácido forte. Então, de acordo com essa teoria, ele quer saber quanto mais forte um ácido ou uma base, como que vai ser a base conjugada. A gente viu que quanto mais forte for um ácido, por exemplo, mais fraca vai ser a base conjugada. Sempre vai ter essa relação contrária entre um ácido e uma base conjugada, ou entre uma base e um ácido conjugado, ok? E o último, então, na página 24 também, o exercício 17 diz que no mesmo ano, 1923, em que uma definição para ácidos e bases mais abrangente do que a de Arrhenius era proposta por Bronsted-Lowry, um novo conceito foi elaborado por Lewis, fundamentado na teoria eletrônica da valência. De acordo com a interpretação de Lewis, uma base é qualquer substância contendo um par de elétrons que possa ser doado para formar uma ligação covalente coordenada, e um ácido qualquer substância que possa aceitar um par de elétrons para formar tal ligação. Com base nisso, marca alternativa, no qual as espécies químicas presentes nas equações a seguir são ácidos de Lewis. Então, a gente vai ter que analisar, de acordo com a teoria de Lewis, o que está acontecendo em cada uma dessas reações. Então, na primeira, HCl mais água está formando H3O mais Cl menos. Ou seja, a água está recebendo um par de elétrons do HCl, certo? Então, a gente vai ter aí o HCl e o H3O+, como ácidos de Lewis. No segundo, o Ag+, mais 2NH3, está formando um complexo coordenado. Então, aqui, de novo, a prata, no caso, vai estar doando elétrons para o NH3, para formar ligações químicas. Então, o Ag+, é um ácido de Lewis. E na de baixo, o NH3 mais BF3 vai formar também um complexo coordenado. Só que agora, o NH3 está recebendo aí esse par de elétrons. Então, o BF3 está doando o par de elétrons. Ou seja, quem é o ácido de Lewis é o BF3, tá? Então, nessas três equações químicas, aquela que apresenta os seguintes ácidos, os que são ácidos de Lewis, são o HCl, o Ag+, e o BF3, certo? Então, tem que ficar atento nesses conceitos aí, pessoal, de saber para onde está indo o par de elétrons, quem está doando e quem está recebendo. Bom, em relação a esse módulo, era isso. Fiquem atentos, então, para o prazo da tarefa online, tá? Que é até o final dessa semana, para vocês finalizarem esses exercícios. Se tiverem alguma dúvida, já disse, o SAS Conecta já está disponível para vocês entrarem em contato comigo. Estou à disposição aí no que vocês precisarem, tá bom, pessoal? Bons estudos e até a próxima aula.